Graça e paz, irmãos. Mais um dia estamos dando prosseguimento à nossa leitura bíblica em um ano, a nossa campanha. E hoje estaremos lendo os capítulos 4, 5 e 6 do livro do profeta Isaías. Quero pedir a você que tem acompanhado a leitura regularmente, que tem de verdade feito a leitura perseverantemente, que teça um comentário no vídeo do YouTube. Eu estou acompanhando a leitura. Não temos mais como acompanhar a quantidade de irmãos que têm acompanhado a leitura conosco diariamente. Então, se você tem feito isso regularmente, então teça um comentário lá no vídeo do YouTube. Então vamos ler. Pega a sua Bíblia e acompanha a leitura conosco. Capítulo 4 do profeta Isaías. Está escrito: E 7 mulheres naquele dia lançaram mão do homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre a terra a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também constituiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nelas saças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E harpas e alaúdes, tamboris e pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram.
Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte entre as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante. Ninguém toscanejará, nem dormirá, nem se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu refúgio será como o do leão, rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só haverá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá com as suas assolações. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos seus serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele ver com os seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes,
assim a santa semente será a firmeza dela. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo os capítulos 7, 8, 9 e 10 do profeta Isaías. Então, continue firme, aí perseverante na campanha de leitura bíblica, e ao final do ano estaremos agradecidos ao Senhor por havermos nos alimentado diariamente por todo esse ano da sua santa palavra. Então, que Deus te abençoe nesse dia. Não esqueça, se você estiver acompanhando regularmente a leitura bíblica, então deixe um comentário lá no YouTube para que nós possamos estar cientes de quantos estão acompanhando a leitura, e compartilhe essa campanha com pessoas que você conhece que não têm o hábito de ler a Bíblia regularmente. Então, estimule ela a participar dessa jornada conosco. Então, até amanhã, que Deus abençoe.